Graças a Deus. Meu nome é Jefferson Viscardi e aqui estamos em mais um Diálogo com os Espíritos, um quadro Estudando. Qual que é o nome do senhor? Boa tarde, meu nome é Ricardo Brasil, eu sou ministro da Igreja Messiânica. Há quanto tempo o senhor exerce essa função? Eu sou membro da Igreja há 30 anos, agora no mês de abril eu estou completando 30 anos, mas que eu exerço a função de ministro são 20 anos. 20 anos? Parabéns, viu? Obrigado. Deve ser uma caminhada realmente muito desafiadora, mas ao mesmo tempo gratificante. Com certeza. Ótimo. O senhor pode falar um pouco no que acredita a Igreja Messiânica? Olha, a Igreja Messiânica, ela tem sua origem no Japão. Ela foi fundada pelo mestre Mokichi Okada, que nós reverenciamos com o nome de Meishu Sama. Claro. Ela se iniciou no Japão em 1935. Claro. Mas, na verdade, a sua origem data de 1931, que foi o ano em que o nosso mestre recebeu uma revelação divina. E a partir dessa revelação divina, então, ele se propôs a colocá-la em prática para construir um mundo ideal. Claro. Por que vocês o chamam de mestre e como ele recebeu essa revelação divina? Olha, Meishu Sama, ele antes era um ateu, um agnóstico. Ele não reconhecia a existência de Deus nem do mundo espiritual. Ele até achava que isso atrapalhava a evolução do ser humano, né? Não passava de crendices. Mas ele viveu muitos infortúnios ao longo da sua vida, muitos sofrimentos. Ele perdeu os filhos do primeiro casamento, perdeu também a esposa, e no meio de tanto sofrimento, porque ele também teve muitas doenças, teve muitas perdas materiais, e no meio de todo esse sofrimento ele começou a analisar que a forma dele pensar talvez não fosse a ideal. Então ele foi em busca da salvação através do lado espiritual. Então ele passou a frequentar uma religião chamada Oomoto, do Japão, e lá ele começou a ganhar conhecimento espiritual. E ele passou então a se sentir tragado por essa verdade que ele começou a perceber que era incontestável. Ele passou então de agnóstico para uma pessoa que acreditava piamente no mundo espiritual. E a partir daí então, ele começou a receber revelações divinas, que explicavam sobre essa relação do mundo espiritual com o mundo material. E essas revelações foram se tornando mais frequentes e culminou no dia 15 de junho de 1931, foi quando ele recebeu a revelação divina que o mundo estava passando por uma grande transição, a partir daquele dia. Ou seja, até aquela data, o mundo vinha num ambiente escuro espiritualmente. Sim. Um ambiente onde a verdade não poderia aparecer ainda. Ele chamou esse tempo de Era da Noite. Ele fala que isso durou mais ou menos 3.000 anos. A partir do dia 15 de junho, então, segundo essa revelação, iniciava uma nova etapa, uma era de iluminação espiritual, a qual Meishu Sama passou a chamar de Era do Dia. E ele fala que o nascimento da Igreja Messiânica se deu nesse dia, porque foi a partir dessa revelação que ele tomou a decisão de transmitir essa verdade para toda a humanidade. Meu Deus, coisa maravilhosa. Então, para todos nós messiânicos, o dia 15 de junho é um dia muito importante. E por que esse nome Messiânica? Porque nós acreditamos na atuação de Deus em todas as etapas da humanidade. Na história da humanidade, Deus veio atuando. Mesmo durante a Era da Noite, Deus enviou mensageiros para ajudar a humanidade a ultrapassar essa fase de escuridão espiritual. E esses mensageiros, nós os reconhecemos como Messias.
Então, a igreja messiânica, porque nós reconhecemos essas etapas que a humanidade passou, esses mestres que vieram iluminados por Deus para ajudar a humanidade nesse período, e acreditamos que o mestre atual, que Deus enviou com a atuação do Messias, é Meixo Sama. Por isso que a igreja é messiânica, entendeu? Claro, entendi. O senhor fala sobre o mundo espiritual. Como vocês definem o mundo espiritual? Para nós messiânicos, o mundo espiritual é a origem de tudo. Na verdade, toda a nossa filosofia, todos os nossos ensinamentos estão baseados nessa lei da precedência do espírito sobre a matéria. Certo. Ou seja, tudo que acontece no mundo material não passa de um reflexo do plano espiritual. Então nós acreditamos que quando a pessoa está sofrendo no mundo material, ela também precisa refletir sobre a posição que ela ocupa no plano espiritual. Então o nosso trabalho missionário é ajudar as pessoas a se elevarem nas diversas camadas do mundo espiritual. Esse é o nosso objetivo. Claro. Então, qual que seria o propósito da pessoa estar viva aqui hoje na Terra, para a igreja messiânica? Para nós, o ser humano só nasce porque ele recebeu de Deus uma missão. Essa missão está carimbada na alma. E Meixo Sama ensina que essa missão, ela tem uma profunda relação com a concretização do paraíso na Terra. Então, nós acreditamos que o ser humano está vivo para transformar esse mundo num mundo ideal. E isso só vai ser possível à medida que, como eu falei agora há pouco, cada ser humano for se elevando espiritualmente até atingir no plano espiritual uma região que nós consideramos como paradisíaca. Então, quando você melhora espiritualmente até chegar a esse ponto, isso se reflete na matéria. Então, para construir o paraíso, o nosso objetivo é ajudar as pessoas a se tornarem paradisíacas. Esse é o ponto de partida. Vocês acreditam de forma diferente, talvez com outras palavras, na existência do pecado e do purgatório? Acreditamos. Como que é para vocês? Nós acreditamos, em linhas gerais, Sim, que o mundo espiritual ele é subdividido em 3 planos. O plano superior, que corresponderia aos níveis celestiais, né? O céu, o paraíso. Sim. Os níveis inferiores, que seria o inferno, o mundo de sofrimento. E o plano intermediário, cujos níveis são semelhantes à Terra. Ou seja, no plano superior, só felicidade. No plano inferior, só sofrimento. No plano intermediário, uma mescla dos dois. Assim como no mundo material. Então, Meixo Sama fala que esse posicionamento espiritual, numa dessas camadas, vai depender da prática do bem, né, do acúmulo de virtudes, ou da prática do mal. Da prática de algo que acarrete prejuízo ou sofrimento ao próximo. Se você consegue praticar mais atos meritórios, o nível espiritual se eleva. Se a gente prejudica e faz sofrer o próximo, decaímos no mundo espiritual. E o reflexo acontece no nosso dia a dia. Por não sabermos disso, o ser humano fica procurando soluções paliativas. É verdade. E que não tem solução real, definitiva. É possível identificar uma pessoa que já tenha conquistado um nível espiritual elevado pela conduta dela e outra que não tenha? Olha, isso a gente evita fazer, porque senão a gente cai no julgamento, né? E a gente acaba invadindo os domínios de Deus. Sim. Então a nossa intenção é que cada um faça uma reflexão, e nós ministros e os missionários também têm essa missão, de ajudar a pessoa a refletir sobre como está conduzindo a sua vida. Se ela se sente mais feliz, significa que ela acumulou mais méritos, virtudes. Sim. Se ela se sente mais triste ou infeliz, ela está acumulando mais atos
que prejudicaram outras pessoas. Então essa reflexão a gente vai ajudando a fazer, ao mesmo tempo que a gente vai apresentando os ensinamentos de Meixo Sama. Porque esses ensinamentos, eles assim, se baseiam nessas revelações divinas e procuram mostrar para o ser humano como se tornar um ser paradisíaco. Por isso que o livro principal da nossa igreja chama-se Alicerce do Paraíso. Ou seja, se praticar, você vai conseguir a base para se tornar uma pessoa paradisíaca. Claro, nossa. Então, quando a gente fala sobre a prática, seria ela, dentro da igreja messiânica, que proporciona à pessoa esse nível e estado de espírito, com estudo e prática, ou ela não precisa pertencer à messiânica? Não, de maneira nenhuma. Ela não precisa pertencer à igreja messiânica, porque o conhecimento da verdade está presente em todas as religiões. Basta a pessoa aprofundar e tentar colocar em prática, né? Meixo Sama diz que o estudo, se não for colocado em prática, vira um estudo morto. Não serve para nada. Então, a gente precisa estudar a doutrina que for, né? Claro. E observar se ela nos conduz à elevação espiritual, nos conduz ao paraíso. Por isso que, como eu falei antes, né, nós messiânicos cremos e respeitamos todas as religiões. Sim. Porque sabemos que todas têm uma missão a cumprir. Olha aí. E pela afinidade, as pessoas são guiadas, são conduzidas até lá. Da mesma forma como as pessoas que têm afinidade com o pensamento de Meixo Sama são conduzidos, são guiados à igreja messiânica. Por isso que nós desejamos dar as mãos às outras religiões, em prol da construção desse mundo ideal, do paraíso terrestre. Uma pessoa espírita pode estar acompanhando aqui o nosso trabalho, muito interessado no conteúdo, e vendo alguns pontos de ligação com Allan Kardec, que também recebeu revelações e depois criou, não digo que seja essa uma codificação, mas criou uma codificação baseada nessas revelações. Vocês veem alguns pontos de similaridade entre Meixo Sama e o Allan Kardec? Sim, nós reconhecemos muitos pontos. Reconhecemos. Talvez eu não seria a melhor pessoa para falar sobre essa relação, até porque eu não estudei profundamente os ensinamentos de Kardec. Por respeito a eles, né? Claro. Eu sou profundo conhecedor, tento ser estudioso, vamos dizer assim, conhecedor não, estudioso ainda, dos ensinamentos de Meixo Sama. Pronto. Mas eu percebo alguns nuances de similaridade mesmo. Vocês acreditam no dogma da reencarnação? Sim. Pronto. Nós só acreditamos que é possível essa elevação espiritual porque há a reencarnação. E vocês acreditam, portanto, no princípio da comunicabilidade dos espíritos? Sim. Nós reconhecemos que isso existe. Não desenvolvemos nenhum trabalho em especial para promover essa comunicabilidade com os espíritos. Claro. Mas nós também acreditamos que, mesmo que não haja uma expressão clara e notória dos espíritos, nós cremos que eles atuam o tempo todo dentro de nós. Porque nós acreditamos que cada um é a soma dos seus antepassados. Então, muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas situações que nossos antepassados viveram, a gente também acaba vivenciando. Tanto situações positivas como negativas. Nós aprendemos aqui que as situações que nós vivemos e que nossos antepassados também viveram, se a gente consegue purificar, consegue limpar, consegue desatar os nós, eles também no mundo espiritual se elevam. Olha aí. Por quê? Porque há essa relação íntima e inseparável entre nós e nossos antepassados. Como também há essa relação íntima e inseparável entre nós e nossos descendentes. É como se nós fôssemos uma peça como a cunha, que liga as gerações passadas às gerações futuras. Olha. É um rio que passa. Nós estamos bem no meio desse rio. Então nós não diferenciamos nossos antepassados de nós, como não diferenciamos nossos descendentes de nós.
reconhecemos que somos uma coisa só. O que é Deus para a igreja messiânica? Para nós, Deus é o supremo criador do universo. Ele que rege tudo o que existe. E Ele tem um plano que nós acreditamos que, desde a criação do homem, esse plano vem sendo aplicado rumo à concretização do paraíso na Terra. Então nós cremos que tudo que aconteceu são etapas na evolução humana para alcançar esse estágio mais avançado de uma cultura espiritualista, sabe? Uau, claro. Existe para vocês um intermediário entre Deus e vocês no mundo espiritual? Sim, nós reconhecemos Meixo Sama como esse intermediário. Ele é que é exatamente aquele que nos trouxe as revelações divinas e nos apresentou na forma dos ensinamentos, e também foi ele que nos concedeu a permissão de canalizar a luz divina, que nós chamamos de Jorei. Claro que sim. Só podemos fazer isso porque ele é o nosso intermediário. Meu Deus. Então, Jorei seria a tradução para a luz divina? Literalmente não. Literalmente, Jorei significa Jo, purificação. Irei, espírito. Então o Jorei é o ato de purificar o espírito através da ministração da luz divina. Quando a pessoa está com algum sofrimento, alguma tristeza, algo que a está preocupando, nós cremos que isso, na verdade, primeiro aconteceu no espírito dela. Primeiro, o estado de espírito dela desceu de nível espiritual e isso reflete na matéria. Então nós atuamos com a luz divina, ministrando a luz divina, o Jorei, para justamente purificar essas nuvens espirituais que a pessoa está carregando, com o objetivo de que ela possa se tornar mais feliz. Claro que sim. Com base na messiânica, quais são as formas para se aproximar mais ainda de Deus? Como messiânico, nós acreditamos que o que Deus mais deseja é a felicidade da humanidade. Então, para estar do agrado de Deus, para se aproximar da sua vontade e do seu amor, nós precisamos compartilhar esse amor com as pessoas. Quando nós amamos os filhos de Deus, nos importamos com eles e procuramos fazer algo para o bem deles, nós acreditamos que Deus é quem fica mais feliz. Então, para tornar próximo de Deus, a melhor forma é cuidar dos seus filhos, que são as pessoas ao nosso redor. Nós consideramos todos como irmãos, né? Pessoas que nós atraímos por alguma afinidade. Principalmente aqueles que nós temos maior dificuldade. Geralmente as pessoas, quando têm uma dificuldade, elas se afastam, né? Fogem. Sim. Nós acreditamos que esse caminho não é o melhor, porque você vai fugir hoje, mas amanhã você vai reencontrar. Por quê? Porque o mundo é regido pela lei da afinidade. A afinidade é que atrai. Atrai pessoas, atrai situações, atrai tudo que a gente precisa vivenciar dentro do plano de Deus. Então, quando a gente vence o nosso amor próprio e passa a se preocupar com outra pessoa, ou seja, desenvolve amor ao próximo, nós acreditamos que Deus, então, fica feliz conosco. Nós ficamos do agrado dele. E por isso que a frase principal da igreja messiânica é: se deseja ser feliz, torne primeiramente seu semelhante feliz. Porque quem deseja ser feliz e torna seu semelhante feliz, vai se tornar feliz. Agora, quem, mesmo sem se preocupar com a felicidade do outro, tenta ser feliz sozinho, vai acabar se tornando infeliz. Claro que sim. Uau. Vocês acreditam na imortalidade da alma? Sim. Claro. Nós acreditamos
na nossa visão, alma e espírito são diferentes. Pronto. Alma é a partícula divina. Nela está impregnada a natureza divina. É como se fosse é uma parte de Deus. E ela está no centro do ser humano. Como se fosse o núcleo do ser humano. Já o espírito é o corpo espiritual. É como se fosse a vestimenta que a alma se utiliza para se locomover ou viver no mundo espiritual. Assim como usamos o corpo material para viver no mundo material. Então, no nosso espírito é que estão concentradas todas as nossas vivências. Tudo que a gente viveu está ali dentro do espírito. Como a gente viveu muitas coisas ruins, muitas coisas negativas, isso é como se fossem nuvens espirituais. O espírito, originalmente, ele é transparente, incolor. Mas esses traumas, esses sofrimentos, essas tristezas, mágoas, tudo isso vai criando nuvens espirituais. E essas nuvens é que envolvem a alma. Então vamos supor, a alma, Deus, partícula divina, é como se fosse o sol que brilha intensamente. Mas o nosso corpo espiritual, cheio de nuvens espirituais que nós chamamos de máculas, bloqueiam a expansão dessa luz. É como se fosse um dia nublado. O sol permanece, a gente sabe que ele existe, mas as nuvens não permitem que a luz se expanda. Então, quando nós conseguimos purificar essas nuvens espirituais, é que essa luz da alma ultrapassa o corpo espiritual, chega ao corpo material e ilumina tudo ao nosso redor. Aí entra o jorei. Por isso que o jorei é a nossa ferramenta básica. Como eu falei, jorei é a purificação do espírito, para purificar essas nuvens espirituais. Então, à medida que vai purificando essas nuvens espirituais, a alma que está brilhando intensamente lá dentro começa a se expandir. E essa luz da alma é que vai chegando até a nossa vida. E por isso que as pessoas se tornam felizes recebendo o jorei. É notório, uma pessoa chega aqui cabisbaixa, entristecida, desanimada, ela recebe uma aplicação de jorei, é notório. Você vê na fisionomia dela como ela fica diferente. Fica mais radiante, os olhos mais alegres. E com a prática constante do jorei, ela vai sentindo mudar. Mas é mudança de dentro para fora, entendeu? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O senhor falou sobre máculas, eu até gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a origem do sofrimento. Mas antes, como o senhor trouxe a ideia do jorei, abrindo um parênteses, explica para a gente que entende o que é um passe, a diferença. Porque parece que o senhor está dizendo, o jorei, ele chega e ativa essa luz interior e vai deixando que ela vá ficando mais forte. E pela própria ativação dessa luz interior, você vai eliminando qualquer coisa, essas nuvens em volta de si. Diferente do passe, que já vai nas nuvens e deixa a luz interior quietinha. Como é que é essa diferença entre, por exemplo, se o passe for realmente se ocupar com essas energias deletérias em volta, na aura, comparado com o jorei, que realmente, pelo que eu entendi, o que o senhor falou, que ativa essa luz interior, e essa luz interior ativada que dissipa essas nuvens à volta. Como é que é? No caso do passe, não saberia aprofundar muito, né? Mas no caso do jorei, todos nós, messiânicos, carregamos uma medalha no peito. Essa medalha fica por dentro da roupa, quase ninguém sabe, quase ninguém vê. Não é uma tatuagem, não, é uma medalha mesmo, um objeto. Um objeto. Claro. Dentro dessa medalha há um papel com uma inscrição de Meishu-sama. Na verdade é um kanji, uma letra japonesa. Sim. Nele está escrito Ohikari, que significa luz divina. Esse Ohikari é que nos permite canalizar a luz divina. Por quê? Ele foi escrito por Meishu-sama, e quando Meishu-sama escreveu, quando ele caligrafou a palavra Ohikari, ele impregnou
com todo o seu sentimento, com todo o seu desejo de levar essa luz para a humanidade. Então, quando ele escreveu e impregnou com esse sentimento, esse Uricário passa a emitir luz. E quando é outorgado aos que desejam participar dessa obra, eles então imediatamente podem transmitir essa luz divina. Não se cansam, porque justamente a luz não é nossa. Então a gente não transmite a nossa luz, a nossa energia, e por isso que o Uricário fica sempre conosco. Ao mesmo tempo, o Uricário também serve de proteção. Ele também cria uma aura de proteção ao nosso redor. Então o Uricário tem essa dupla função, de ministrar a luz divina ao Jorei e também de nos proteger. Então, os interessados participam de um treinamento, de um curso. Aqueles que forem aprovados, então, participam de uma cerimônia da outorga do Uricário, e a partir daquele momento eles passam, então, a transmitir o Jorei em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu, como ministro, durante a fase do seminário, né, a gente treina bastante a ministração de Jorei. Então tem um período que a gente ministra 30, 40, 50 Jorei por dia. É na prática e na vivência ali. E, no entanto, você não sente cansaço nenhum. Nossa. Não sente desgaste, não sente que perdeu energia. Pelo contrário, você fica mais elétrico. Fica mais radiante, né? Meu Deus. Por quê? Porque você está sendo o veículo dessa luz. É como um cano d'água, né? Um cano de água, quando a água passa por ele, ele é o primeiro a ser molhado. Não é? Sim. No caso do ministrante do Jorei é a mesma coisa. Ele é o primeiro a ser tocado pela luz. E quanto mais vezes faz isso, mais vai sendo purificado também. Por outro lado, o Uricário impede que a gente transmita nossa própria energia. Boa. Ele só permite a transmissão da energia divina. Por isso que você não se desgasta. Por isso que também vem muitos colegas de outras religiões receberem Jorei, para se fortalecerem. Porque nós não proibimos a pessoa que deseja frequentar aqui que abandone a sua religião de maneira nenhuma. Não. Pode ser espírita iniciante. Perfeitamente. Perfeitamente. Por quê? Porque nós cremos que as religiões vêm com uma missão. Se aquela pessoa quiser aliar a sua prática religiosa à prática que nós temos aqui chamada Jorei, é perfeitamente permitido. Bem-vindo. Claro. Então, para finalizar assim e revisando, se eu entendi bem, quando se aplica o Jorei, ele faz um bem para outra pessoa. Quais são, na sua experiência, os resultados do Jorei, o bem que ele já tem feito, e se parte da aplicação do Jorei é destinada a realmente acender a luz interior da pessoa? De maneira geral, as pessoas procuram o Jorei quando tem alguma dificuldade, né? Seja na ordem das emoções, seja na saúde, sempre tem algum motivo, na maioria das vezes. Sempre não, na maioria das vezes. Muitas pessoas também procuram porque sentem alguma afinidade, né, com esse trabalho, com essa obra. Essas pessoas que nos procuram para resolver algum problema de saúde, algum problema espiritual, né, e etc. Nós, quando ministramos o Jorei, nós não mentalizamos exatamente aquele problema. Nós mentalizamos que a luz divina alcance o espírito da pessoa. Por quê? Como eu falei antes, tudo acontece por afinidade, não é? Era isso que eu queria saber. Então, problemas, dificuldades, pessoas vêm por afinidade. Então não adianta afastar isso, porque depois volta. Então, o que é mais importante? Purificar a afinidade negativa que trouxe aquilo. Nossa! Quando você começa a purificar, aquele imã que atrai dificuldade financeira, conflitos,
Pessoas que trazem problemas. Sacada, hein? Quando você purifica isso, você não atrai mais. Pronto. Então não precisa fugir. Trabalhou na origem. Trabalhando na origem, entendeu? Então, claro que purificando essas nuvens espirituais, o efeito acontece. Outro dia, numa das cerimônias aqui, a pessoa recebendo o jorei, ela tinha perdido uma das capacidades visuais de um dos olhos, e ela recebendo o jorei, voltou. A visão voltou. 2 anos sem enxergar daquele olho e a visão voltou. Oh. Surpreendentemente, até ela ficou assustada, não é? Sim. Mas nós cremos que há uma purificação primeiro. Claro. Primeiro purificou alguma nuvem espiritual, aí o efeito é na matéria, entendeu? Ou nos setores da vida humana. Então uma pessoa interessada pode procurar a messiânica para ser iniciada no jorei sem ter que se tornar messiânico? Não, quando ela simplesmente recebe jorei, ela frequenta, nós não a consideramos messiânica ainda não. Só consideramos messiânica a partir do momento que ela deseja receber o Hikari e se vincula a esse trabalho, a essa obra divina de iluminar a humanidade. A partir do momento que ela recebe o Hikari, aí ela é messiânica. Por quê? Porque ela assumiu também a herança dessa obra divina, do Messias, que é essa atuação de Deus na Terra. Claro, entendi. E o Hikari seria o medalhão que vocês carregam? Não é um medalhão, é uma medalha pequena até. É pequenininha? Ela é pequenininha assim, fica na altura do plexo solar. É pequenininha. E para a gente é algo sagrado, Claro. porque antes de nós recebermos, ela é consagrada lá no solo sagrado do Japão. Nossa! Pelo nosso líder espiritual, que é o neto de Meishu-sama. E ele é vivente ainda. Tá. Ele é que leva adiante a obra de Meishu-sama. Então, esse Hikari vem do Japão e nós o recebemos nas diversas igrejas do Brasil. Né? Então, para a gente, o Hikari é algo extremamente sagrado. É algo muito especial. Claro. Que a gente cuida com todo o carinho e amor, porque é ele que nos permite transmitir a luz divina. Então não adianta a pessoa querer apenas ter acesso à formação do jorei para fazer o bem, né, com a utilização do Hikari e sem ter o desejo de se filiar à messiânica. Não acontece. Acontece, tem pessoas que só frequentam para receber o jorei e nós respeitamos. Claro. Né? E tem pessoas que são de outras religiões, continuam nas outras religiões, mas também fazem parte, se tornam messiânicas também. O meu avô foi assim. Foi? Meu avô era católico fervoroso. Mas quando conheceu os ensinamentos de Meishu-sama, ele viu que havia consonância com os ensinamentos de Cristo. E quando ele viu o ato sagrado do jorei, que é a imposição de mãos, transmitir a luz de Deus, ele viu uma afinidade muito grande com o que Jesus ensinava. Então ele não pensou 2 vezes. Ele recebeu o Hikari e continuou sendo católico. Aí, pronto. E ele conduziu toda a nossa família, entendeu? Olha aí. Então, assim, quais são essas outras responsabilidades com a igreja messiânica, uma vez que você recebeu o jorei, para a pessoa que só quer ter o jorei e aplicar o jorei? Ela não quer necessariamente participar dos encontros da messiânica, ela só quer receber o jorei e aplicar o jorei. Ela precisa participar da igreja messiânica, não é? Ela precisa porque a gente acha importante que ela ganhe conhecimento dessa verdade da nova era, da era do dia que Meishu-sama está ensinando. Se não aprender também com os ensinamentos, não consegue transformar a sua vida em paraíso. Então ela vai praticar o jorei, vai eliminar nuvens espirituais. Mas se continuar praticando aquilo que gerava as nuvens espirituais, ela não vai evoluir mais rápido. Então, para evoluir mais rápido, tem que primeiro eliminar as nuvens espirituais com o jorei e depois aprender o caminho de se elevar. Né? Claro. Para se tornar paradisíaco. Sim. Então, a gente sugeriu que estudássemos um pouco sobre as máculas
pedir ao Senhor de explicar um pouco sobre a origem do sofrimento, não é? Lembrando ali as pessoas que podem envolver um pouco o pensamento, a vontade e os sentimentos negativos, né? Nós acreditamos que a origem do sofrimento são essas nuvens espirituais, as máculas, e essas máculas são geradas como? Através de pensamentos, palavras e ações de origem negativa. Esses pensamentos, palavras e ações negativos, eles atraem, eles geram essas nuvens, e essas nuvens então é que permeiam o nosso espírito. Então, se a gente quer parar de sofrer, tem que eliminar essa mácula. Por quê? Se a nuvem espiritual foi criada através de um pensamento, uma palavra, uma atitude negativa, quer dizer que a gente pensou, falou ou agiu de forma a causar sofrimento para alguém. Olha aí. Se a gente fez alguém sofrer, existe uma lei chamada lei da causa e efeito. Então você planta e você colhe. Então não há outro jeito a não ser o sofrimento. Claro. Meixo Sama ensina um outro caminho. Ele fala que além do sofrimento há o acúmulo de virtudes. Se acumular virtudes, vai diminuindo também o sofrimento. É a única forma da gente conseguir purificar. Mas a purificação tem que acontecer. Ninguém vai conseguir ser feliz sem purificar essas nuvens espirituais, essas máculas, e adotar um novo estilo de vida. Por isso que Meixo Sama ensina que, através dos ensinamentos, ele consegue mudar a forma de pensar, de falar e agir, mas ele precisa praticar outras coisas diferentes. Então Meixo Sama apresenta para nós 3 pilares da Igreja Messiânica. São 3 colunas que todos os messiânicos procuram praticar. Primeiro é o Jorê, que a gente já veio falando. A segunda coluna é a agricultura natural. Meixo Sama traz para a agricultura uma visão religiosa, uma visão espiritualista, em que ele fala que a terra é o próprio corpo de Deus. E que se nós não tratarmos o corpo de Deus com respeito e gratidão, ele não vai oferecer muito para a gente. Claro. Então, o primeiro passo da agricultura natural, o Meixo Sama fala, é amar e respeitar o solo. Porque do solo vem tudo. Do solo vem nossas casas, nossas vestimentas, sem falar dos nossos alimentos. Então, o Meixo Sama fala que se tratar o solo com respeito e gratidão, ele devolve isso na forma de produção. Então o Meixo Sama fala que se a gente trata o solo com desrespeito, ou seja, se a gente suja o solo, torna impuro, ele não vai poder oferecer muita coisa. Então, o princípio da agricultura natural, esse respeito e amor ao solo, se traduz em evitar a poluição do solo. Então, na agricultura natural, não é aplicado nenhum tipo de adubo químico, fertilizante, nada que é artificial. Apenas compostos naturais que são criados pelo próprio solo. E muito amor. Então, todos os messiânicos têm na sua casa uma pequena horta natural. Eu tenho na minha casa também. E aquela terra é a mesma que veio da plantação. Então nós cremos que quando a gente mexe com aquela terra e agradece o solo, isso se reflete no solo de maneira geral. Por isso cada um de nós tem a agricultura, a horta caseira, para experimentar a agricultura natural no seu lar. Claro que não consegue produzir muita coisa, né? Sim. Eu moro em apartamento. Mas algumas coisas eu experimento. E o mais legal, assim, o mais gostoso é você ver os seus filhos presenciando o milagre da criação. Porque isso é obra divina mesmo, é Deus mesmo. Você coloca uma semente de tomate, uma semente, nasce um pé de tomate que vai gerar quantos tomates? Nossa Senhora. Você já imaginou se Deus tivesse feito assim, ó, uma semente dá um tomate, uma grão de arroz dá um grão de arroz,
o mundo não, a humanidade não sobreviveria. Não. Então Deus, com seu amor, ele transforma uma semente em quantos alimentos? Sim. Então nós messiânicos, quando mexemos na horta, nós agradecemos isso. Agradecemos esse amor de Deus impregnado no solo. Também agradecemos os agricultores que de sol a sol trabalham para nos alimentar. Não é? Então, sem contar toda a poluição, né, que o solo está enfrentando, né? Tanto agrotóxico, tanto adubo químico, tanto fertilizante. Aparentemente aquilo não está nos alimentos, mas está sim. Quando você consome, você está consumindo também. Claro. Outro dia eu vi um post muito interessante de um senhor, um desenho de um rapaz colocando agrotóxico na plantação e ele com aquela roupa, sabe? De proteção. Aí embaixo colocava assim, uma frase: na hora de comer você também usa essa roupa? Realmente. E é real, não é? Então, olha só, a Messama falou disso no início do século passado. Na vanguarda da agricultura natural. Quando o Messama lançou a agricultura natural, esse projeto, essa coluna de salvação, ele chama de coluna de salvação. É para salvar a humanidade. Foi porque começou em larga escala a produção de agrotóxicos. E aí Messama então viu nisso um perigo enorme para a humanidade. Porque quantas doenças estão proliferando cada vez mais? E muitas delas são provocadas pelo veneno do agrotóxico. Então, o nosso objetivo é que um dia, em todo o mundo, haja somente agricultura natural. Essa é a segunda coluna. Há a terceira coluna. A terceira coluna, que também, apesar de não parecer ser religiosa ou espiritualista, na verdade é. Essa terceira coluna é o belo. Ele fala que o paraíso é o mundo da beleza. Sem beleza, as pessoas ficam tristes. Então ele fala que o belo alivia o peso do coração. O belo alegra os olhos. O belo cria uma atmosfera mais elevada. E a obra-prima, a representação máxima desse belo, é a flor. Porque não há quem não se encante com a beleza de uma flor. Não é? A delicadeza. E pensar que uma flor vive somente para nos alegrar. Realmente. Ela aparece para nos alegrar. Então o Messama fala que haja flores onde quer que haja pessoas. Eu realmente notei por aqui muito. Todos os messiânicos procuram ter em casa flores. A gente chama de ikebana, né? Que é esse arranjo floral. Sim. Essa ikebana, esse arranjo, tem uma harmonia, ele tem uma técnica também. Mas por trás da técnica tem um sentimento de levar alegria e beleza aos olhos das pessoas. Claro. Então o messiânico também procura todo dia apreciar uma flor. Mas não acreditamos que a beleza está só na flor, está em toda a natureza. E está também nas obras criadas pelo homem. As obras que o homem cria também expressam a natureza. O problema é que hoje é uma confusão sobre o que é arte, né? Arte é o que é belo ou arte é o que cada um expressa, né? Messama fala que a arte precisa expressar o belo, precisa expressar aquilo que eleva a espiritualidade da pessoa, só de apreciar. Essas três colunas, Jorei, agricultura natural e belo, Messama chamou de as três colunas da salvação. Vocês requerem do adepto da messiânica que se torne vegano ou vegetariano? Não, porque nós não somos. Nós não somos nem vegetarianos nem veganos. Nós também ingerimos carne, tem gente que não ingere por opção própria, mas nós ingerimos. Só que também procuramos ingerir carne de produções que respeitem os animais. Claro. E que também não intoxiquem os animais com remédios e vacinas, né? Em larga escala, sem preocupar com o próprio bem-estar do animal. Então nós procuramos assim encontrar, mesmo
nesse segmento, produtos mais naturais. Ministro, o senhor explicou um pouco sobre os planos do mundo espiritual. Eu gostaria que o senhor, a gente já está caminhando um pouco para o fim do nosso encontro, falasse como forma de revisão a respeito do que é importante saber a respeito dos planos do mundo espiritual e aproveitar e perguntar ao senhor em qual plano o senhor se encontra e se o senhor quer mudar de nível. Vamos lá. O plano espiritual, ele, Meixo Sama ensina que nós temos essa ligação com ele mesmo aqui no mundo material. Então, nós oscilamos o tempo todo. O tempo todo nós oscilamos. Se nós estamos nos sentindo mais entristecidos, é porque a gente decaiu. Se a gente está mais feliz, animado, é porque a gente subiu. Isso é o tempo todo. Até o momento da nossa passagem para o mundo espiritual. Né? Essa passagem para o mundo espiritual é que determina o local que nós ficaremos até o nosso próximo aprimoramento no mundo material. Então, o local de aprimoramento mesmo, de aperfeiçoamento, de evolução, é aqui no mundo material. Claro. É muito mais fácil aprimorar aqui do que lá, porque lá você vai conviver com os iguais, a menos que venha orientadores ajudar. Onde eu estou, não faço a mínima ideia. Só sei que eu quero subir mais. Claro. Cada vez mais. Vocês fazem orações, preces, fazem algum tipo de oferenda que os ajudam de alguma forma? Sim, sim. Nós temos diariamente, pela manhã, um culto matinal e à tarde um culto vesperal. Nesse culto matinal e vesperal são entoadas as orações Amatsu no Rito e a oração messiânica. A primeira em japonês, é uma espécie de um mantra para purificar o ambiente e purificar quem está presente. E a oração messiânica, ela demonstra quais os objetivos da igreja messiânica. Então, é uma forma do messiânico reafirmar sempre esses propósitos. Isso acontece diariamente. Mas há uma celebração especial que nós chamamos de culto mensal de agradecimento. É o dia que todos nós nos reunimos aqui, uma data previamente agendada, nós nos reunimos aqui para celebrar a nossa gratidão a Deus. Aí nós procuramos reconhecer tudo o que aconteceu durante aquele mês, tudo o que aconteceu de bom, tudo o que aconteceu de lição, de aprendizado, tudo que veio para nos purificar também, e nós procuramos agradecer nesse dia. Então veja bem, o nosso culto mais importante do mês chama-se de culto mensal de agradecimento. Por quê? Porque para nós, o sentimento mais nobre que pode existir é o sentimento de gratidão. Porque quando você agradece, você atrai coisas positivas. Meixo Sama diz, o coração agradecido comunica-se com Deus. E realmente, quando você está lá muriando, quando a gente está reclamando, o último a gente pensar em Deus, né? Pensa em qualquer coisa, menos em Deus. Agora, quando você está agradecido, quando você quer agradecer, você lembra de Deus. Então, nosso exercício como messiânico é sempre perceber e reconhecer as bênçãos e graças que recebemos no dia a dia. Até aquelas bênçãos que ninguém percebe. Tem gente que agradece quando ganha na loteria, mas nós precisamos agradecer porque a gente está respirando. Quantas pessoas hoje não estão mais respirando? Nós levantamos, quantas pessoas não levantaram? Nós comemos, quantas pessoas não comeram? Então precisamos agradecer tudo isso. E também agradecer os aprendizados. Porque para nós messiânicos, mesmo o que acontece de aparentemente ruim, no fundo traz algum aprendizado, traz alguma lição, traz algo a aprender. Mas, se não aprender, vai repetir. Então é melhor aprender logo, né? E agradecer o aprendizado. Claro. A felicidade depende do nível espiritual? Sim. Por quê, ministro? Porque
como eu falei no início, né? Os níveis espirituais é que determinam o grau de felicidade. Veja bem, nós cremos que Deus está no topo de uma pirâmide imaginária, né? Que seria o mundo espiritual. Não é uma forma de pirâmide, mas para didaticamente compreender melhor. Sim. Deus está no topo dessa pirâmide. E Deus é a fonte de toda a felicidade. Então, quanto mais próximo de Deus, mais felicidade sentimos. Quanto mais distante, mais infelicidade. Então, o caminho para subir nessa pirâmide, na elevação espiritual, como a gente falou, primeiro, purificar as nuvens espirituais. Depois, se tornar uma pessoa altruísta, que pratica virtudes, que pensa no bem do próximo. E por fim, se tornar uma pessoa agradecida. É assim que é o caminho da evolução espiritual, é o que nós acreditamos. E no dia a dia acontecem várias situações para nos mostrar isso. Nossa. Que a gente precisa se tornar mais grato, mais altruísta e precisa limpar o que já sujou. O que acontece para o messiânico depois da morte? Depois da morte, nós acreditamos que a pessoa fica durante um período ainda no mundo material. É uma forma de preparação para ingressar no mundo espiritual. Da mesma forma como a pessoa fica 9 meses na barriga para nascer, só que no mundo espiritual o tempo é diferente, né, do tempo cronológico que nós temos aqui no mundo material. Então, essa é uma fala que são 50 dias. Nesses 50 dias, o espírito mais evoluído, ele vai se despedir das pessoas que ele gostava, que ele queria bem, vai se despedir dos lugares onde viveu e foi feliz. Então, ele faz uma preparação para ingressar no mundo espiritual. Já os espíritos que não têm uma compreensão mais aprofundada, eles ficam muito apegados. E muitas vezes nem percebem que já não estão mais vivendo como antes no mundo material. E não conseguem se despedir. Então, nós temos uma prática na Igreja Messiânica que é oferecer preces de 10 em 10 dias até completar 50 dias. Para quem morreu. Para quem morreu. Nós cremos que o falecido, recebendo essas preces, se ele já estiver desapegado, melhor ainda. Mas se ele estiver muito apegado ao mundo material, e muitas vezes até sem consciência de que já desligou do corpo material, ele vai ganhando essa consciência. Por quê? A pessoa que crê que não existe nada além disso aqui, não há nada, acha que o mundo material é tudo, e que com a morte termina tudo, imagina o desespero dela quando a vida continuou. É um desespero, um sofrimento que deve ser muito difícil a pessoa enfrentar. Então, essas preces ajudam a pessoa a se situar. Então, depois de 50 dias, ela ingressa no mundo espiritual. Quando ela ingressa, sempre é recebida por alguém que estava num nível melhor, que tem a melhor compreensão e que tem algum carinho por ela. Ela ingressa no mundo espiritual. Lá, então, ela passará por uma espécie de um julgamento, onde será ela mesma faz a avaliação da sua vida. É o peso da consciência, né? Olha aí. E aí ela vai então perceber que em certos momentos ela poderia ter sido melhor, que certas ações não precisava ter tido. E aí então, depois de pesar tudo isso, não pesa só as coisas negativas, pesa também o que foi positivo. Coloca a balança, né? Sim. E depois então é definido com o máximo de imparcialidade que existe para que nível a pessoa vai. Quando ela vai para esse nível, então, ela passa a conviver com outros iguais. Pessoas que alcançaram aquele nível também. E aí Meixo Sama fala que nesse momento ela vai precisar de duas coisas. Primeiro, ela está aberta para receber orientações de espíritos que estão em nível superior, para poder continuar se elevando. E vai precisar também das preces e homenagens póstumas dos descendentes. Então, para quem acha que fazer prece para falecidos é uma perda de tempo, é porque não conhece a realidade do mundo espiritual, entendeu? Realmente.
O Meixo Sama fala que cada prece, se for feita com sinceridade, com amor, chega àquele espírito e faz com que ele se eleve no mundo espiritual. Quanto mais ele se eleva no mundo espiritual, melhor será a futura reencarnação dele. Mais feliz ele será. Agora, se ele não conseguir receber orientações, se arrepender do que fez e desejar se tornar uma pessoa melhor, ele continua no nível que está. E aí, quando ele reencarnar, vai trazer as mesmas mazelas e dificuldades, sofrimentos que ele carregou para o mundo espiritual. É assim que nós acreditamos. Por isso que no solo sagrado, que é o local mais importante da igreja messiânica, é um imenso jardim construído pelos messiânicos. Esse fica em São Paulo, No Brasil fica em São Paulo. É o único do Ocidente. Fica às margens da represa Guarapiranga. Nesse imenso jardim, há um local onde está assentado Deus Supremo. E também um santuário onde estão assentados os nossos antepassados. Lá, eles recebem orações diariamente. Basta o messiânico solicitar, é enviado pedido de oração para esses antepassados. Porque cremos nisso, né? Que esse caminho é o caminho da elevação deles. O solo sagrado é belíssimo. É belíssimo. É um pedacinho do paraíso. Apesar de ficar em São Paulo, muito próximo, né? Do ambiente urbano. Ele é um local com vários jardins e com uma represa linda e permite que a pessoa desfrute de momentos realmente paradisíacos. Ele foi idealizado, naturalmente, por Meixo Sama. Ele é aplicado aqui no Brasil conforme as orientações de Meixo Sama, porque no Japão tem 3. 3 E na Tailândia 1. Só existem no mundo 5, até agora. 3 no Japão, 1 na Tailândia e 1 no Brasil. E está sendo agora preparada a construção, no futuro, do solo sagrado da África. Nossa! No Japão, o senhor saberia dizer onde? Hakone, cidade de Hakone, cidade de Atami e a cidade de Kyoto. Pronto. Você tem que estar por lá, pode ir lá conhecer. E na Tailândia que eu não tenho certeza da localização. Recente. Ministro, aqueles que vão para o nível inferior depois da morte recebem o mesmo tipo de tratamento que aqueles que vão para o nível intermediário do povo do nível superior? Ou seja, eles são importantes, eles são amados e todas as vontades que tiverem de subir para o próximo nível são atendidas pelo povo do nível superior. O tratamento é igual, claro. Dado por Deus e por todos os entes celestiais. A diferença é no recebimento disso, né? Eles não conseguem compreender. Uma pessoa muito egoísta, por exemplo, claro. Se você for falar com ela que ela precisa ser altruísta, ela vai achar que é o cúmulo. Que ser altruísta é ser bobo. Sim, né? Exato. Na verdade, ele não consegue compreender, alcançar. Então, na verdade, tudo é nível de consciência. O nível de consciência, a forma da pessoa pensar e sentir as coisas, que nós chamamos de sonen. Essa palavra sonen, a palavra japonesa, que significa pensamento, sentimento, vontade, tudo isso está impregnado na pessoa. Então, mesmo que você queira apresentar algo diferente, não consegue enxergar. Não. Se você, por exemplo, for pegar um ramalhete de flores, sim, as mais belas que forem, e mostrar para um cavalinho, por exemplo, ele vai comer. Ele não vai perceber que aquilo ali é belo, é lindo, né? Para elevar. Ele vai achar que é um alimento. Então, porque da consciência do cavalinho, aquilo é alimento. Então, nós acreditamos que depende da consciência da pessoa. Sim. Por isso, as preces para falecidos são muito importantes, para ajudar a aumentar a consciência da pessoa. E também durante a vida,
a gente precisa aumentar a nossa consciência espiritual. Por isso mesmo Samar fala, leia os ensinamentos o mais que puder, o máximo possível. Quanto mais puder ler, mais vai conhecer essas verdades da vida e mais vai se tornar paradisíaco. Por quê? Não adianta tornar paradisíaco o mundo se as pessoas não se tornarem paradisíacas. Mesmo que alguém torne o mundo todo paradisíaco, Deus, né, estala os dedos e transforma o mundo num paraíso, a gente vai transformar no inferno. Não é? Então, na verdade, Deus está fazendo o contrário. Está fazendo as pessoas construírem um paraíso para poder habitar. Partindo delas próprias. Lógico. Por isso que nós cremos que, como você perguntou no início, qual é a nossa missão? É servir de instrumento de Deus para construir o paraíso. Quem vai construir, Deus ou o homem? Os dois. Será Deus através do homem. Agora, tem pessoas que não têm essa compreensão. Não tem essa compreensão. Ainda olha para a flor, acha que é um alimento. Então, nosso trabalho missionário é ajudar a aumentar a consciência das pessoas, é mudar o sono delas, a forma como elas pensam. Por isso que o nosso líder espiritual está dizendo, mais importante do que o que você faz, é com que sonem, com que pensamento, com que sentimento você faz. A atitude, né? Claro. Porque cada ação é imbuída de uma vibração espiritual. Qual vibração espiritual que a gente coloca? Por exemplo, quando a gente dá bom dia para uma pessoa, é dar bom dia mesmo? Ou está só cumprimentando? Quando você fala obrigado, está realmente agradecendo? Ou está só falando por falar? Então, nós estamos tentando trabalhar esse ponto, sabe? De melhorar o sono da pessoa, para que ela coloque no seu dia a dia. E cada um crie paraíso ao seu redor. Para virar paraíso o mundo, não é tão difícil. Basta cada um falar, eu vou criar ao meu redor paraíso. Se cada um tomar essa decisão, o mundo vai melhorar muito. Quer ver um exemplo simples? O sorriso. Aí. Quem consegue sorrir para alguém que não conhece? Mas o sorriso, o Meixo Sama fala, é a flor do paraíso. Porque por onde você passa, se você sorrir, o sorriso contagia outras pessoas. Mas também a cara feia, o mal encarado também contagia. Então a gente precisa ser essa força motriz, sabe? Para construir o paraíso. Onde estiver, usando esse caminho tão simples, que é sorrir para as pessoas, cumprimentar, desejando de coração aquilo para a pessoa, desejando que ela tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, agradecendo de coração. Quando vê alguém, por exemplo, precisando de ajuda, oferecer o jorei, apresentar o jorei, é uma forma simples de fazer a pessoa entrar em contato com a sua espiritualidade, com a luz divina. É um exercício constante, entendeu? Claro que sim. Aqui também, eu queria, o senhor já fez uma explicação aí muito perfeita da pergunta que eu me fiz no começo, e perguntar ao senhor se tem algo que o senhor quer agregar numa explicação sobre afinidades positivas e negativas. Olha, afinidades positivas ou negativas, elas são, na verdade, fruto de outras vivências, outras reencarnações. Hoje, a gente atrai essas afinidades. Algumas para resgatar e outras para devolver o que recebeu. Então, afinidades negativas, a gente vem para resgatar. Claro. Afinidades positivas, a gente vem devolver algo positivo que a gente recebeu. Sim. Mas, como as pessoas ficam muito centradas em si somente, quer abandonar as afinidades negativas e não sabe como aumentar as afinidades positivas. Não é? Sim. Então, se a gente quer ser feliz, tem que eliminar a afinidade negativa, porque ela vai vir. Ela atrai. Aquela pessoa que hoje te incomoda, muito provavelmente, é quase certo que você fez isso por ela. Você incomodou naquele nível. Então ela veio hoje para te incomodar, trazer aquele incômodo para você. Aí você devolve o incômodo para ela. Aí fica essa troca
de incômodos pro resto da vida, pro resto da eternidade. Então não tem a frase, os incomodados que se mudem? Sim. Na verdade, essa frase deveria ser, os incomodados é que mudem. Porque aquele incômodo veio para mostrar alguma coisa. E pensar, puxa, eu já fiz isso com alguém? Puxa, eu já fui assim? Quando você começa a pensar assim, diminui muito o seu julgamento. Porque você já não fica julgando tanto o outro, porque você se olha, você se espelha no outro. Fala, pô, eu era assim, então. Se isso veio até mim, sim, eu já criei isso. Eu já fiz isso por alguém. Ao mesmo tempo, nós precisamos aumentar a afinidade positiva, ou seja, fazer pelos outros coisas boas. Para alguns, estaremos devolvendo algo bom que ele já fez para nós. Para outros, nós estaremos iniciando uma afinidade positiva. Entende? Claro. Esse conhecimento do Meixo Sama, sendo especial ou de uma grande importância para a messiânica, óbvio, por razões que o senhor disse desde o começo até o fim, por uma pessoa que não é da messiânica, o livro precisa ser comprado ou vocês distribuem gratuitamente? Como há várias unidades no Brasil, as pessoas conseguem encontrar nesses locais para aquisição ou também no site da Fundação Mokichi Okada. Lá eles conseguem encontrar vários ensinamentos do Meixo Sama. Claro. E podem adquirir e ler assiduamente, mesmo sem ser messiânico. Mesmo? Claro. Pronto. Claro que sim. Quanto ao local sagrado, os centros de Jorei, eles são diferentes polos que a igreja messiânica ou é a mesma coisa? Existe uma sistematização das unidades religiosas. Né? Existe uma sede, que é o local principal, onde naquela determinada região se agregam as outras unidades. Então, uma sede tem várias unidades de Jorei Center ligadas a ela. E essas unidades estão espalhadas por aquela região. Claro. Também no site da igreja há os endereços dessas unidades em todo o Brasil e na América Latina e até no mundo. Então, finalizando, lembra as pessoas, por gentileza, quais são os 3 pilares mais importantes da messiânica? Os 3 pilares mais importantes, as colunas que Meixo Sama acredita que salvarão a humanidade, é o Jorei, a agricultura natural e o belo. Pronto. Experimentando isso, qualquer um consegue se sentir mais feliz. Graças a Deus. Vocês fizeram o polo do Jorei. Vocês não tiveram a intenção de fazer polos da agricultura natural? Existe. E o polo do belo, seja ali um museu ou alguma coisa, ou como é que funciona? Existe. As unidades de Jorei Center são essas que a gente falou agora há pouco. Os polos de agricultura natural estão em São Paulo. Então tem. Eles, na verdade, eles não são para produção em massa. Eles são para compartilhar as experiências com a agricultura natural proposta por Meixo Sama. Então, muitos produtores vão lá, muitos agrônomos, muitos técnicos, muitos zootecnistas vão lá para ter contato com a agricultura natural e se surpreendem como é possível uma produção natural sem o uso de absolutamente nenhum tipo de substância química. E a ideia, então, é esse polo servir como modelo para esses produtores, agricultores e técnicos levarem para as suas regiões e tentarem aplicar na sua realidade, nas suas fazendas, nos seus locais de produção. No caso do belo, no Japão, os solos sagrados têm museus. Esses museus são o centro do belo. Né? Aqui no Brasil nós ainda não temos um museu, mas nós temos um instituto de cerâmica que ensina a fazer cerâmica com esse sentimento que o Meixo Sama ensinou. Nós temos a Academia Sangetsu, que funciona dentro das unidades de Jorei Center.
Essa academia oferece cursos para se aprender a fazer os arranjos de Kebana. Eita. Então, e também, mesmo nas unidades religiosas, nós temos também vivências da horta caseira. São momentos em que as pessoas interessadas aprendem a lidar com a terra, a plantar, mesmo de forma experimental, né? Amadora, mas aprendem a ter esse contato com o solo de Deus e o Espírito. Última questão: como o conhecimento deixado por Meixo Sama mudou a sua vida e a vida das pessoas que o senhor ama? Olha, eu não sei o que seria da minha vida sem Meixo Sama e sem os ensinamentos. Tudo que eu vivo hoje é baseado no que Meixo Sama ensina, né? Eu tento, pelo menos, colocar em prática, né, o que ele ensina, e percebo que aquilo que eu consigo colocar em prática, mesmo sendo um pouquinho ainda, me torna muito mais feliz. Por isso que, como eu falei antes, meu avô foi o primeiro, né? Meus pais, eu e agora os meus filhos. Então já é a 4ª geração de messiânicos. Eles também praticam jorei, eles também ajudam a cuidar da horta, eles também têm contato com o belo. Então eu acho que não conseguiria imaginar a minha vida sem o jorei. Tantos momentos difíceis, né, que eu já passei, que foram superados com o jorei. A saúde que a gente ganha quando tenta se alimentar de produtos naturais. E esse contato diário com o belo, com a natureza, apreciar a lua, apreciar como está o mar, apreciar o vento balançando uma árvore. Isso realmente tornou a minha vida muito mais feliz, eu acredito. Por isso que eu recomendo a quem quiser se sentir um pouco mais feliz, experimentar o jorei, conhecer o que Meixo Sama ensina, procurar conhecer a agricultura natural, procurar ter contato com o mel. Que assim seja. Tá bom? Eu, Jefferson Viscardi, em nome do canal Diálogo com os Espíritos, esse quadro estudando que fazemos aí para as pessoas se conhecerem melhor, conhecendo o próximo e as suas práticas, o seu conhecimento, a sua expertise, a sua sabedoria, agradeço de coração e profundamente o seu tempo e a oportunidade de conhecer melhor a Igreja Messiânica e suas práticas e também o seu fundador. Eu que agradeço a permissão de servir e, por favor, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Gratidão.